Jonas Etieri, tenho 28 anos, sou natural de Santos, São Paulo. Eu sempre fui fissurado por esportes radicais, desde muito novo, sou filho de surfista. Aos 13 anos eu comecei a surfar realmente como competidor, dediquei minha vida às competições. Não via outro futuro para mim, a não ser no meio do surf. Eu trabalhava para surfar, eu estudava para meu pai deixar ir para a praia para surfar. Eu me alimentava pensando no surf. Até aprender a subir em coqueiro, eu aprendi que era para não ter que ir para casa beber água. Praticamente só nasci em Santos. Passei a maior parte da minha infância viajando com os meus pais. A gente sempre viajou muito, sempre se mudou muito. Meu pai era representante comercial e a gente estava sempre na estrada com ele. Eu morei em mais de 20 cidades aí ao longo do país, em 4 estados diferentes. Durante uma dessas mudanças, em Foz do Iguaçu, aos 8 anos, eu comecei a andar de skate, comecei a me interessar mais por esportes radicais principalmente. Nós nos mudamos para a Bahia, Salvador, foi quando eu conheci o surf. Foi um esporte assim, mágico, algo que eu bati o olho e foi amor à primeira vista. O surf me deu esse contato com a praia, com o mar, com uma vida saudável, uma alimentação boa. Só que o surf também me trouxe uma parte difícil da minha vida. Foi o contato com amigos que usavam drogas, com mulheres que também usavam drogas, que trouxeram isso para minha vida. A partir dos 16 anos aos 17, eu passei a conciliar o surf com as drogas. E acabou que as drogas tomou mais parte da minha vida do que o próprio esporte que eu sempre amei, do que eu sempre me dediquei. A minha vida de surfista profissional acabou ficando de lado porque eu acabei me dedicando mais às drogas do que o próprio esporte em si, virando uma pessoa viciada em drogas, viciada nesse ritmo de bebedeira, de álcool, que o mundo mostra pra gente que é algo bom. E eu passei a viver isso intensamente. Isso foi me derrubando fisicamente, psicologicamente. Eu acabei perdendo os amigos de verdade que eu tinha, acabaram que meus amigos eram todos no meio das drogas. Então, aos 23 anos, eu me mudei para Cabo Frio, litoral norte do Rio de Janeiro. Conheci um paraíso no Brasil, um lugar, capital do mergulho, um lugar de alta zona, perto de Saquarema. E foi assim, foi muito legal ter vindo para cá, porque era uma cidade menor, tinha vindo de Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, cidades bem complicadas com relação às drogas, que era o convívio que eu tinha. Voltei a ter um contato maior com a natureza, só que ainda usava drogas, dedicação total ao vício mesmo. Isso não saía da minha vida. Deus pegou e me mostrou os quase 10 anos que eu tive de vício, os 10 anos de droga, o que eu tinha feito, ou seja, nada. Tentei olhar para trás, para o meu passado, e vi um monte de dias em branco que eu não vivi. Parecia que não era eu. E Deus falou pra mim, vai pra casa, porque eu tenho muito mais pra você. E naquele dia eu tava prestes a usar droga com uns amigos e fui pra casa, larguei tudo. A galera até achou estranho, assim, tá indo embora, fui embora e deixei tudo pra trás. E aquele dia, assim, eu fiz uma oração com Deus e pedi pra Deus mudar a minha vida, pedi pra Deus mudar a minha história. E Deus me ouviu aquele dia, Deus me deu uma segunda chance. Porque no dia seguinte, fui pra praia, fui nadar com um amigo, ele apareceu com um cigarro de maconha e a gente resolveu fumar e eu caí, falei, não, vou fumar também, beleza. Tô parando, vou parar aos poucos, ninguém para da noite pro dia, tem que parar aos poucos, Deus sabe que é difícil. Só que nesse dia que eu fumei, eu vomitei, eu tossi, eu senti dor de cabeça, meu olho lacrimejou que eu não conseguia abrir o olho, foi algo assim terrível. E quando eu fui nadar eu quase me afoguei, algo que eu fazia assim com tanta naturalidade, eu nado no mar assim desde muito novo e eu quase me afoguei, eu saí do mar assim. Na mesma hora Deus me mostrou e falou assim, isso não é mais pra você, eu quero algo mais na sua vida, eu vou te dar mais uma chance, vem pra mim, vem, segue meu caminho. E a partir daquele dia eu entendi que minha vida ia mudar. E na mesma noite assim, desse dia eu conheci a Jesus Cristo durante um momento difícil da minha vida, sem dinheiro, sem trabalho. Fui na igreja, minha mãe vivia me chamando pra ir pra igreja, eu nunca ia. Vamos lá, a igreja Bola de Neve, é maneiro. Tinha uma prancha assim no púlpito, a galera só do surf. E aquele dia que eu fui, eu aceitei a Jesus, foi a decisão mais importante que eu tomei na minha vida. Deus mudou a minha história naquele dia. Eu chorei muito, pedi perdão por tudo. E foi um começo de uma nova caminhada. Eu renasci naquele dia. Deus me deu mais uma chance de trilhar um caminho do zero realmente. E eu comecei a trilhar esse caminho. E
Eu pedi para Deus, Senhor, me dá uma pessoa que esteja do meu lado, né? Me dá uma namorada, me dá um trabalho legal, que eu possa ganhar bem, para ajudar minha família, me ajuda a voltar a estudar, me ajuda a trilhar um caminho legal. 2 meses eu já estava trabalhando numa empresa legal, ganhando bem. Dia após dia eu fui tendo um contato maior com Deus, um contato maior com a palavra. Parei de usar todas as drogas que eu usava, de beber, parei de sair para baladas. Eu comecei a viver de uma maneira mais tranquila. Uma palavra que assim mexeu comigo, um versículo muito pequeno. Ele fala assim: tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Essa é a vontade de Deus, mano. É dar graças a Deus por tudo. E aí eu passei a viver isso. Falei, Senhor, eu vou viver isso para sempre. Dar graças a Ti por tudo. Quanta dor e sofrimento que senti de carne e osso e logo após ressuscitou. Quando Deus ensina algo pra gente, Ele resolve provar, né? Todos os mandamentos e ensinamentos. Eu fui aprendendo isso aos poucos. E como eu falei pra Deus, Deus, eu vou Te glorificar em tudo, vou dar graças a Deus por tudo. E Deus resolveu me provar isso. Deus resolveu me provar de uma maneira muito difícil. Um acidente gravíssimo que mudou a minha história para sempre, né? Um dia perfeito, um dia maravilhoso, onde eu estava surfando. E eu fui para a igreja colocar uma placa. Essa placa acabou tocando num fio de alta tensão. E eu recebi uma descarga altíssima de 13.800 volts. Né? Não percebi a proximidade ali com o fio. E aquele choque durante 10 segundos ali, eu costumo dizer que foi um tratamento de choque. Foi algo assim tão forte, tão intenso, mas que me fez enxergar a minha vida ali como era, como estava sendo e como poderia ser. Né? Em questão de segundos ali, eu creio que foram 10, 8 segundos, não sei. Mas eu consegui enxergar assim que aquilo que estava acontecendo não era da minha vontade, não era da vontade de ninguém, era da vontade de Deus. Eu estava na igreja, eu estava no telhado da igreja, eu estava colocando uma placa, estava como um voluntário, num domingo, né? E eu creio que Deus estava de frente daquela situação. Não era um trabalho para mim, não era um trabalho para homens, eu estava fazendo com amor para Deus. E Deus teve amor com a minha vida, Deus teve misericórdia. A placa que eu estava segurando despencou mais de 10 metros, né? Tava muito mais de 10 metros, eu estava no 3º andar do prédio. A placa despencou e eu caí a meio metro da marquise. E meus músculos estavam fechados, não tinha como eu soltar aquela placa. Né? Até hoje os bombeiros falam, os médicos também, que é impossível eu ter alguma reação de abrir a mão para soltar a placa, uma placa de ferro pesada. E a placa saiu da minha mão e eu caí a meio metro da marquise. Muito próximo de cair e despencar lá de cima também. Ou seja, se o choque não tivesse me matado, provavelmente a queda teria me matado. Né? Eu não cheguei a desmaiar, mas eu tive um momento assim, um clarão. Eu retomei a consciência, a única ação que eu tive, a única reação foi glorificar o nome de Deus, foi dar glória a Deus e agradecer muito por estar vivo. Deus colocou isso no meu coração, Ele tinha me dado uma segunda chance. E o engraçado é que no começo desse dia, eu tava com um louvor na cabeça, que eu não ouvi há muito tempo, é um louvor antigo, que fala: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalarão, mas permanecem para sempre. E aquilo assim, ficou na minha cabeça o dia inteiro, aquele louvor, e só essa parte, que eu nunca sabia cantar assim. E eu cantei isso durante o meu dia inteiro, até chegar naquele momento do acidente. E quando eu retomei a minha consciência após o choque, a primeira coisa que veio, assim, depois de glorificar o nome de Deus, depois de dizer que obrigado, Senhor, eu estou vivo, foi cantar esse louvor. E eu cantava em voz alta. Foi um novo nascimento, eu me batizei nas águas, mas o Senhor me batizou no choque. Aquele dia me deu um tranco. Por mais que eu estivesse ali fazendo a obra também, eu creio que talvez aquele dia eu não fosse para o céu, se eu morresse. Talvez a minha salvação teria ido por água abaixo, toda a minha vida teria se perdido. Mas Deus me deu essa segunda chance de realmente trilhar um caminho agora para ser salvo. E principalmente para servir a Deus. Porque foi o que aconteceu. Assim que eu fui para o hospital, que assim, é tido como um dos piores do Rio de Janeiro, mas eu tive o melhor tratamento, que talvez eu não teria nem no hospital particular. Eu tive tratamentos com médicos que são considerados os melhores da América Latina. Eu recebi uma doação de um curativo
de prata com carvão ativo, altamente revolucionário, que inclusive salvou as minhas pernas, porque o diagnóstico inicial era de amputar os 2 braços na altura do ombro e as 2 pernas na altura da virilha, só ia sobrar o meu tronco. E graças a Deus salvar os meus braços, né, a articulação do cotovelo. Eu via que meu pai estava sofrendo, eu via que minha família estava sofrendo muito. E eu buscava sempre passar força para eles, né? Eles estavam lá, eu estava sempre sorrindo, eu estava sempre contando piada, eu estava sempre, né, de bem com a vida, pois eu entendi que tinha que ser assim. E eu falei, pai, me coloca sentado ali porque eu tô bem. E quando meu pai me ajudou a sentar, eu senti as maiores dores que eu senti durante esses 2 meses e meio que eu fiquei internado. Foram dores absurdas. E eu fechei os olhos, mas eu murmurei como nunca na minha vida. Eu reclamei como nunca tinha reclamado. Porque eu tava, sabe, vendo meu pai chorar por mim ali, porque eu tava sentindo dor. Isso cortava o meu coração. Eu falava que Deus é esse que me deixou sofrer isso, que tá fazendo minha família sofrer. Pô, Senhor, não me abandona, Senhor. Naquele momento, Deus se fez presente da maneira mais perfeita que existe. Porque naquele dia meu pai falou pra mim assim, vamos ler a Bíblia? E eu tava com os olhos fechados, eu abri os olhos, chorando ainda de dor, mas tudo amenizou naquele momento. De imediato eu fiquei assim, poderia ter partido de mim. Falar, pai, vamos ler a Bíblia? Tô com dor aqui, vamos pedir pra Deus. Deus me mostrou na hora que foi 1000 vezes melhor do que se tivesse partido de mim, porque partiu do meu pai, partiu do coração dele. Tudo que parte do nosso coração para Deus, essa sim é a oferta agradável. E Deus falou com a gente de uma maneira muito maravilhosa. E em Tiago 1:2 fala, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passarde por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não tendo deficiência alguma. E naquele momento assim eu respirei fundo e falei, Deus, obrigado. Eu olhei pro meu pai chorando de alegria nesse momento, não era mais chorando de dor, porque Deus tinha falado com a gente ali naquele momento, e Deus tinha falado pra gente que eu não teria deficiência alguma, que bastava eu passar por aquelas provações, que bastava eu ser fiel. É muito pequeno os meus braços perto da alma de uma pessoa, mas eu creio que foi através de tudo que aconteceu comigo que hoje eu posso dizer que meu pai serve a Deus, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor para sempre. Me mantendo firme, mesmo quando esse chão se move. Olhar pra baixo não resolve, só a sombra. De onde estou já não há volta, volta. E não há nada à minha volta. Eu não consigo ver, não sei onde está você, me sinto só. E começo a esperar pelo pior. A luz do barco está bem longe, longe. Enquanto minha voz não sai, o medo me responde. Assim, o primeiro dia que eu saí do hospital foi uma vitória maravilhosa. Foi um dia maravilhoso, onde eu tive tanta alegria em saber que eu tinha passado por isso. Só que também, ao mesmo tempo que foi o melhor dia da minha vida, foi o pior dia da minha vida. Porque eu vi que eu estava vivo, mas eu tinha voltado para o mundo real sem os 2 braços. E eu fiquei muito triste. Foi um dia assim terrível, eu não consegui dormir. E foi um momento muito difícil para mim. Eu tentar levantar de madrugada para beber um copo d'água e deixar o copo cair no chão, fazer barulho. Aí logo vinha alguém para querer me ajudar. Não, eu te ajudo, pô. Isso era horrível. Esses problemas que eu comecei a enfrentar, essa depressão, começou a me deixar cada vez mais para baixo. Discuti com a minha mãe, discuti com meu pai, discuti com a minha irmã, isso tudo no mesmo dia. E aí eu tava muito pirado com a vida, eu já tava pensando em me suicidar. Mesmo depois das bênçãos que Deus me deu, ter feito milagres na minha vida, eu comecei a murmurar, comecei a ficar triste. E aí eu, sabe, tava naquele dia assim de depressão quase que profunda mesmo. E aí nesse dia que eu tava tão ruim, eu tinha brigado com todo mundo, eu resolvi praticar um esporte, que é o sandboard. Eu vim aqui pras dunas, né, que é um local que eu sempre gostei de vir para orar, para falar com Deus. E eu vim chorando, vim assim, muito triste mesmo. E eu vim com a minha prancha de sandboard. E aí eu ficava descendo, mas voltava, sabe, com muita raiva da vida, muito ódio de tudo que tinha acontecido, muitas dúvidas, e perguntava por que, Deus, por que aconteceu isso comigo? Tanta gente ruim aí, sem acontecer nada.
E eu vim para as dunas para desabafar com Deus, meu melhor amigo, assim, com quem eu conseguia conversar realmente, com quem eu conseguia me abrir. Só que eu estava muito mal. E nesse dia que eu vim para as dunas, depois de ter discutido com todo mundo, eu parei um momento assim, na parte mais alta, que tem um visual muito bonito, dá para ver as lagoas, dá para ver as cidades aqui em volta, dá para ver o mar. E eu parei e comecei a ver o pôr do sol. E aquele pôr do sol maravilhoso começou a encher meu coração de uma coisa boa, de uma alegria. E Deus, nesse momento, começou a me mostrar que Ele tinha salvo minha vida, que Ele tinha me dado muito mais do que eu perdi. Eu havia perdido minhas mãos, eu havia perdido um pouco da autonomia que eu tinha, né, no meu dia a dia, assim, por causa das minhas mãos. Mas Deus me mostrou que Ele tinha me dado infinitamente mais do que eu pudesse até sonhar, de algo que eu pudesse imaginar para minha vida. Ele me deu uma família que se uniu muito mais após esse acidente. Ele me deu um pai que começou a ler a Bíblia, que se converteu, começou a viver com Cristo. Minhas irmãs, a gente sempre brigou muito, mas a gente, sabe, teve um momento assim de união realmente. E Deus começou a encher meu coração de tudo isso que Ele tinha me dado, dessas maravilhas que aconteceram na minha vida através de um acidente. E Deus me mostrou que Ele transformou a maior maldição que poderia ser esse acidente, poderia ter sido perder os braços, na maior bênção que eu poderia ter. Ele me mostrou que minha vida ia melhorar muito mais, infinitamente mais do que eu pudesse sonhar. Eu sei que eu posso suportar, Senhor, pois Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, Deus. Trazendo a arca, yeah. Por isso eu posso suportar. With a good theme, I'll recite my composition concerning the king. My tongue is like the pen of a ready writer. Say loud. Eu comecei a praticar esportes que eu não praticava antes, como corrida de aventura, como travessias em águas abertas, como natação, né, como esporte de alto rendimento. E isso foi me dando oportunidade de falar de Deus para várias pessoas que eu não conhecia. Eu comecei a ser convidado para congressos de jovens, a eventos esportivos. Surgiam oportunidades. Eu ia cortar o cabelo e estava lá de repente falando com uma pessoa, falando de Deus. Eu estava na praia surfando e alguém chegava para mim e falava: pô, Jonas, você é um cara forte, pô, que legal, cara, parabéns. De onde vem essa tua força? E era a brecha que Deus me dava para falar dele, falar do amor dele, da força que Ele tinha me dado. Porque eu sou fraco, eu não tenho força para nada, mas em Cristo eu sei que eu posso tudo. Eu creio que todo esse processo que eu passei no hospital, todo esse sofrimento, todas essas angústias, serviram para me preparar, serviram para me buscar a Deus, para me buscar a palavra de Deus. E tudo isso foi maravilhoso, porque eu vi que minha vida tinha um sentido. E o melhor sentido que poderia ter na vida de qualquer pessoa, que é servir a Deus, que é levar a mensagem dele. Hoje, depois de tudo que eu passei, eu posso dizer com todas as letras que eu posso dar graças a Deus por tudo. Eu posso dar graças a Deus pelos 2 meses e meio que eu passei no hospital. Eu posso dar graças a Deus pelas cirurgias seríssimas que eu fiz. Eu posso, inclusive, dar graças a Deus por ter perdido os meus 2 braços. Porque hoje eu sei que isso serviu para que Deus fosse mostrado através da minha vida, para que as pessoas vissem a face de Deus através da minha vida, nos hospitais, nas entrevistas, nas praias, nas pistas de skate, não importa onde as pessoas veem um deficiente físico fazendo algo, acham isso legal, é superação, é força de vontade, é o amor de Deus e a força que Ele nos dá. Continuar firme, forte, mesmo diante do que é difícil que a gente passa, mesmo diante de todas as dificuldades que a vida coloca no nosso caminho, mas estar respirando, poder usufruir do mar, das dunas, andar de skate, jogar bola, não importa como, mas vale a pena. A vida é muito bela para ser desperdiçada, vale a pena viver em paz, em harmonia com a natureza, com Deus. Todos os dias de manhã, quando eu acordo, eu vejo que Deus está me dando mais uma chance, está me dando mais um olhar diferente do mundo, porque começou do zero de novo. Deus tinha me salvo daquele acidente, não era em vão, que era para glorificar o nome dele, que era para levar a mensagem dele de arrependimento, de perseverança, de luta que a gente passa aqui na terra, mas de muita alegria, de prazer em estar vivo e poder contemplar as maravilhas que Deus criou e ser feliz, independente se eu tenho os braços ou não, se eu tenho as pernas ou não, não importa. O que importa realmente é viver para Cristo. Glória a Deus!
onda mais forte. Quando eu desci da luna mais alta, quando eu rilava asfalto quente, pra te encontrar, aonde o vento me sopra vou te encontrar, seja no deserto ou beira-mar, aonde o vento me sopra vou te encontrar. Aprendendo a viver, começar do zero em uma base diferente. Eu não posso me esquecer da segunda chance que você me deu. E aprendendo a viver, começar do zero em uma base diferente. Eu não posso me esquecer da segunda chance que você me deu. Seu amor, sempre disposto a me levantar do chão, pois quem confia no Senhor é como um monte de Sião, que não se abala, que não se abala. Seu amor, sempre disposto a me levantar do chão, quem confia no Senhor é como um monte de Sião, que não se abala, que não se abala, que não se abala. Show de bola, irmão. Que isso, mano. Às vezes parece que não vai dar para prosseguir. Tanta dor e sofrimento eu vou te buscar, porque sei até aqui o Senhor me ajudou. Não vou desistir, não vou parar, eu vou lutar. Vou te adorar, te glorificar até o sol nascer. Jesus, tu és o meu melhor. Tudo vai passar, tudo vai mudar, vai ser melhor. E eu sei que eu vou viver. Tudo vai passar, tudo vai mudar, vai ser melhor. E eu sei que eu vou